Oh, let's go! Meus amigos, é Race Week e vamos falar dos acontecimentos que antecedem a corrida desta semana. E os bastidores estão movimentados, as coisas prometem, a corrida promete, então cola comigo pro conteúdo. Toto Wolff colocou fim às especulações sobre a chegada de Max Verstappen à Mercedes em 2026, apesar dos rumores que circulam no paddock. O chefe da equipe afirmou que a prioridade é manter a atual dupla de pilotos, George Russell e Kimi Antonelli. Em entrevista à emissora austríaca ORF, o Wolff foi direto e reto. Abre aspas. A direção que queremos tomar é continuar com George e Kimi. Essa é a nossa principal prioridade. Todos estão informados. Não haverá grandes surpresas. O holandês vive um momento de incerteza, insatisfeito com a fase da Red Bull e aguardando evolução para 2026. Segundo informações do GP Blog, Verstappen só permanecerá na equipe se tiver garantias de que poderá voltar a lutar por títulos. A decisão, porém, ainda não está tomada. Nas últimas semanas, surgiram aqueles boatos de que o Wolff teria se encontrado com Verstappen na Sardenha, já que ambos estavam de férias no mesmo local com seus iates ancorados. O chefe da Mercedes ironizou a situação. É novo ver pessoas fazendo colagens com aviões e barcos. Nunca vimos isso antes. Só porque estão de férias próximos, não significa que vão trabalhar juntos na Fórmula 1. A Mercedes já declarou que está completamente focada no novo regulamento da Fórmula 1 para o ano que vem. A manutenção de Russell e Antonelli reforça a estratégia de estabilidade para a transição, deixando Verstappen fora dos planos, pelo menos por enquanto. Agora a pergunta, se a prioridade é George Russell e Kimi Antonelli, por que o contrato de George ainda não foi assinado e oficializado para todos nós? Max Verstappen vive um momento delicado fora das pistas. O tetracampeão da Fórmula 1 soma 9 pontos na superlicença, apenas 3 a menos do limite de 12, que acarreta a suspensão automática de uma corrida. A situação ficou crítica após o incidente com Russell no GP da Espanha, que rendeu exatamente 3 pontos de penalidade. Desde então, Verstappen passou pelos GPs do Canadá e da Áustria sem novas punições e ainda viu 2 pontos expirarem após Spielberg. Porém, seguirá com 9 pontos até o GP do México em outubro. O ex-campeão mundial Jacques Villeneuve analisou o caso no podcast Red Flags e acredita que a raiz do problema está no estilo agressivo do piloto da Red Bull. Todo mundo tem um ponto fraco. Max, às vezes, enxerga tudo vermelho e acaba sendo agressivo demais, o que custa caro. No automobilismo atual, isso significa pontos na superlicença. Para o canadense, essa característica pode levar a uma punição inédita para Verstappen. Agora ele está a 3 pontos de ser suspenso por uma corrida, e há uma chance real de que isso possa acontecer. Pode ser que ele até mude seu estilo por causa disso. E a rivalidade com Russell? É um histórico perigoso. Villeneuve também lembrou a disputa com George Russell como exemplo de como essa fraqueza pode ser explorada. Russell conhece esse ponto fraco, mas não está jogando o mesmo jogo que Max. O histórico recente reforça a preocupação. Verstappen já foi punido com 20 segundos por manobras agressivas sobre Lando Norris lá no GP do México do ano passado. Episódio que, segundo Villeneuve, mostra a dificuldade do holandês em manter a calma quando pressionado. A possível entrada da Cadillac na Fórmula 1 segue cercada de especulações. E agora o nome é de Mick Schumacher, que está no centro da polêmica. Uma reportagem do portal austríaco Auto Action afirmou que o alemão de 26 anos teria sido descartado da lista de candidatos para a equipe americana, que fará sua estreia no grid ano que vem com motores da General Motors. Em seu lugar, a prioridade seria contratar Valtteri Bottas para liderar o projeto. Apesar da repercussão, não há confirmação oficial da informação. Schumacher era considerado um dos nomes mais fortes para o projeto da Cadillac. Em entrevista recente à edição brasileira do Motorsport.com, ele confirmou conversas com a equipe e demonstrou otimismo. A comunicação tem sido muito positiva até agora. Segundo a matéria australiana, Mick e o chinês Zhu Guanyu teriam sido removidos da lista de opções. No lugar deles, Bottas seria a principal escolha para ocupar um dos cockpits, enquanto a segunda vaga poderia ir para um novato promissor. E o favorito seria Felipe Drugovich, atual piloto reserva da Aston Martin. Até o momento, Cadillac, Bottas e Schumacher não comentaram os rumores. Internamente, a expectativa é de que a definição ocorra nos próximos meses, mas fontes próximas à equipe afirmam que nenhum comunicado oficial foi feito a Schumacher. E o futuro de Mick? Depois de 2 anos na Haas 21 e 22 e uma temporada como reserva da Mercedes, Mick disputa atualmente o Mundial de Endurance com a Alpine, mas mantém vivo o sonho de voltar à Fórmula 1. Por enquanto, a reportagem da Auto Action segue sendo apenas mais um capítulo no movimentado mercado de pilotos. Já segundo a ESPN, a formação ideal para a Cadillac seria composta por Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. A emissora afirma que ambos os pilotos estão no topo da lista do time para a temporada 26.
Pérez foi dispensado da Red Bull no fim de 24, mas continua sendo um nome forte no paddock. Bottas, por sua vez, atua atualmente como terceiro piloto da Mercedes e acumula experiência de sobra, com passagens por Williams e Alfa Romeo. A mesma reportagem aponta que a Alpine também teria interesse na dupla, considerando uma reestruturação profunda após uma temporada difícil. A equipe francesa vive um ano conturbado. O ex-chefe Oliver Wakes deixou o comando em maio, sendo substituído por Flávio Briatore, e a troca de Jack Durham por Franco Colapinto não trouxe resultados. Atualmente, a Alpine é a última colocada no Mundial de Construtores com apenas 19 pontinhos, todos conquistados por Pierre Gasly. Entre os nomes mais cotados está o do brazuca Felipe Drugovich, que ainda busca consolidar sua entrada definitiva na categoria. Antes da classificação para o GP da Bélgica, Drugovich conversou com a repórter Mariana Becker e comentou sobre sua posição na lista de possíveis contratados da Cadillac. Abre aspas. Tinha uma lista de pilotos muito grande há alguns meses. Hoje em dia a lista é muito menor e estou feliz de saber que ainda estou nela, mas vamos esperar para ver se vai dar certo. Fecha aspas. A entrada da Cadillac na Fórmula 1 é uma das maiores novidades do ciclo de mudanças, que começa com os novos regulamentos técnicos de 2026. A fabricante americana chega com a promessa de trazer tecnologia híbrida avançada e uma identidade fortemente ligada ao mercado dos Estados Unidos, que é estratégico para a categoria. Por ser uma equipe estreante, a escolha dos pilotos é uma decisão crucial. A tendência é que a Cadillac forme uma dupla com um nome experiente e outro jovem talento, seguindo a estratégia já vista em outras estreias recentes no grid. Nesta semana, o jornalista português Luís Vasconcelos divulgou que Valtteri Bottas está muito próximo de ser confirmado como o primeiro piloto da equipe. O finlandês ex-Mercedes seria responsável por liderar o desenvolvimento do carro e dar segurança técnica ao projeto. A segunda vaga deve ser destinada a um jovem com potencial de crescimento, e é justamente aí que Felipe Drugovich aparece como candidato forte. Campeão da Fórmula 2 em 2022, o paranaense construiu nos últimos anos uma carreira sólida nos bastidores da F1 como piloto de testes de desenvolvimento da Aston Martin. Enquanto negociações avançam, Felipe continua em sua função de piloto reserva na equipe, cargo que ocupa desde 2023. Apesar de não ter conseguido uma vaga titular até aqui, o brasileiro ganhou experiência técnica, participou de testes importantes e acumulou horas no simulador, algo cada vez mais valorizado na Fórmula 1 moderna. Essa bagagem pode ser decisiva para convencer a Cadillac de que ele ainda é a escolha certa para compor sua dupla em 2026. Estabilidade, conhecimento e capacidade de adaptação são atributos que contam a favor do piloto. Impacto nacional. Caso Felipe Drugovich seja confirmado, o Brasil terá mais um piloto no grid da Fórmula 1. Lembrando que a gente teve um longo jejum que durou desde 2017, quando Felipe Massa se despediu da categoria. E já imaginou 2 pilotos brasileiros no grid? Lembrando também que projetos novos exigem paciência, já que os primeiros anos costumam ser de adaptação e desenvolvimento, mas também pode representar uma vitrine para crescimento, principalmente se a Cadillac conseguir entregar um carro competitivo no médio prazo. O que pesa a favor do nosso outro brazuca? Entre os pontos positivos estão a experiência do paddock, o histórico como campeão da Fórmula 2 e a imagem de piloto confiável. Por outro lado, a falta de quilometragem em corridas nos últimos anos e a concorrência de jovens com patrocínio forte podem pesar contra. E se você, do outro lado, fosse o responsável por contratar os 2 novos pilotos da Cadillac, quem seria essa dupla? Você viria com 2 pilotos experientes? 2 pilotos novatos? Faria a famosa mescla entre veterano e novato? Bom, coloque o nome de seus 2 novos pilotos da Cadillac aqui nos comentários. Vamos ver qual é a melhor dupla. Toto Wolff e Mercedes estão apenas nos enrolando e aguardando uma resposta de Max Verstappen, que está preso a uma cláusula contratual. Qual a sua opinião? Verstappen vai permanecer na Red Bull ou vai ir para a Mercedes? Afinal de contas, o contrato, a renovação de contrato com George Russell ainda não foi anunciado. E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!